O Anticristo. Uma figura envolta em mistério e pavor. Seu nome ecoa pelos corredores da história, sussurrado em tons abafados e ponderado por teólogos e estudiosos. Mas quem é essa figura enigmática? E o que a Bíblia revela sobre sua verdadeira natureza? O termo anticristo em si é encontrado principalmente no Novo Testamento, especificamente nas cartas de João. O apóstolo adverte sobre a vinda de um enganador, uma figura que se oporá a Cristo e buscará usurpar seu lugar de direito. Este indivíduo, João adverte, será a personificação do mal, um líder carismático que enganará a muitos com falsas promessas de paz e prosperidade. A Bíblia pinta um quadro vívido do caráter do anticristo, descrevendo-o como um mestre da decepção, um manipulador astuto que usará mentiras e enganos para atingir seus objetivos. Ele será um orador poderoso, capaz de influenciar as massas com sua retórica e promessas de um futuro utópico. No entanto, por trás de sua fachada encantadora, reside um coração de trevas, um desejo por poder e domínio que não conhece limites. O objetivo final do anticristo é nada menos que estabelecer um império global, construído na adoração a si mesmo e na rejeição ao único Deus verdadeiro. Ele exigirá lealdade absoluta, buscando esmagar toda dissidência e estabelecer um regime totalitário, onde a oposição é recebida com retribuição rápida e brutal. O conceito do anticristo, conforme revelado nas Escrituras, é multifacetado e aberto a interpretações. A Bíblia e outros textos religiosos antigos oferecem uma visão complexa e muitas vezes enigmática sobre essa figura. Alguns estudiosos acreditam que o anticristo será um único indivíduo, um líder carismático que surgirá no cenário mundial e unirá a humanidade sob sua bandeira. Este líder será extremamente persuasivo, capaz de atrair seguidores de todas as nações e culturas, prometendo paz e prosperidade, mas com intenções ocultas e sinistras. Outros, no entanto, postulam que o anticristo não é necessariamente uma única pessoa, mas sim um espírito, uma força do mal que se manifestou ao longo da história de várias formas. Este espírito pode influenciar líderes, movimentos e eventos, sempre trabalhando nas sombras para desviar a humanidade do caminho da verdade e da luz. Essa dupla interpretação do anticristo adiciona outra camada de complexidade à profecia. A ideia de que o anticristo pode ser tanto uma pessoa quanto uma força espiritual sugere que devemos estar vigilantes em várias frentes, reconhecendo tanto os indivíduos quanto as influências que podem estar operando contra os princípios divinos. Isso sugere que o espírito do anticristo está em ação há séculos, influenciando eventos e indivíduos, moldando sutilmente o mundo à sua vontade. Desde os tempos antigos até os dias atuais, podemos ver evidências de sua influência em guerras, conflitos e movimentos que buscam dividir e destruir. Este espírito, de acordo com esta interpretação, busca minar o plano de Deus e desviar a humanidade da verdade. Ele opera de maneira sutil, muitas vezes disfarçado de boas intenções, mas sempre com o objetivo de causar caos e destruição. Quer o anticristo se manifeste como um único indivíduo ou como um espírito penetrante, a Bíblia é clara que sua chegada marcará um tempo de grande tribulação, um período de convulsão e escuridão sem precedentes. Este será um tempo de desafios extremos, onde a fé de muitos será testada ao limite. Será um tempo de provação, um tempo em que até mesmo os eleitos serão tentados a se desviar de sua fé. A pressão para conformar-se e abandonar os princípios divinos será intensa, e apenas aqueles com uma fé firme e inabalável conseguirão resistir. Compreender a natureza dual do anticristo é crucial para os crentes, pois nos permite reconhecer as maneiras sutis pelas quais o espírito do anticristo opera no mundo hoje. Ao estudar as Escrituras e os eventos históricos, podemos identificar padrões e sinais que nos alertam sobre sua presença e influência. Isso nos permite discernir os sinais de sua vinda e permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante da perseguição e do engano.
A preparação espiritual e a vigilância constante são essenciais para resistir às tentações e armadilhas que o Anticristo, seja ele um indivíduo ou uma força, colocará em nosso caminho. O Antigo Testamento nos fornece um prenúncio convincente do reinado do Anticristo na pessoa de Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia. Este rei, cuja história é rica em lições e simbolismos, é frequentemente visto como uma figura que prefigura o Anticristo, devido às suas ações e características. A história de Nabucodonosor, conforme relatada no livro de Daniel, oferece um vislumbre do orgulho, arrogância e sede insaciável, por poder que caracterizarão o governo do Anticristo. Ele não apenas governou com mão de ferro, mas também buscou incessantemente a adoração e a submissão de todos ao seu redor. Nabucodonosor, como o Anticristo, era um governante de imenso poder e influência. Sua autoridade era incontestável, e ele se via como o centro do universo, um reflexo claro do que se espera do Anticristo profetizado. Ele conquistou nações, acumulou vasta riqueza e estabeleceu um império extenso, que se estendia por todo o antigo Oriente Próximo. Suas campanhas militares eram implacáveis, e sua habilidade de governar era inigualável, consolidando seu lugar na história como um dos maiores conquistadores. Seu reinado foi marcado tanto pela grandeza quanto pela brutalidade, um testemunho de sua ambição inabalável e crueldade. Ele não hesitava em usar a força para manter seu domínio, e sua reputação de tirano era bem conhecida. No entanto, apesar de suas realizações, o coração de Nabucodonosor estava consumido pelo orgulho. Ele acreditava que seu poder era absoluto e que nada poderia desafiá-lo, uma crença que eventualmente levaria à sua queda. Ele ergueu monumentos imponentes para si mesmo, exigiu a adoração de seus súditos e se declarou um deus entre os homens. Essas ações não eram apenas demonstrações de poder, mas também tentativas de imortalizar seu legado e garantir que ele fosse lembrado para sempre. Sua arrogância não conhecia limites e ele acreditava ser responsável perante ninguém. Ele se via acima das leis dos homens e dos deuses, um traço que o tornava ainda mais temido e respeitado. A história de Nabucodonosor serve como um conto de advertência, um lembrete de que o poder e a glória mundanos são passageiros. Sua ascensão e queda são um testemunho de que, independentemente de quão grande alguém possa se tornar, a arrogância e o orgulho inevitavelmente levam à ruína. Seu império, antes considerado invencível, se desfez em pó, um testemunho da verdade de que todos que se exaltam serão humilhados. As ruínas de Babilônia são um lembrete silencioso e poderoso da fragilidade do poder humano. Os paralelos entre o reinado de Nabucodonosor e o governo profetizado do Anticristo são impressionantes. Ambos os líderes são vistos como figuras de grande poder e influência, cujas ações e atitudes desafiam a ordem divina e buscam estabelecer um domínio absoluto. Ambas as figuras são caracterizadas por sua sede insaciável por poder, seu desprezo pela lei de Deus e seu desejo de estabelecer um império global construído na adoração a si mesmos. Eles representam o perigo do poder absoluto e a inevitável queda que acompanha a arrogância desmedida. A queda da Babilônia, conforme descrito no livro de Daniel, é mais do que apenas um evento histórico. É uma narrativa carregada de simbolismo e significado espiritual, que ressoa através dos séculos. É um símbolo poderoso, um prenúncio profético do destino final que aguarda o Anticristo e seu reino. A destruição de Babilônia é uma advertência para todos os impérios que se erguem contra Deus. A Babilônia, com sua opulência, sua idolatria e seu desafio a Deus, serve como um arquétipo do próprio império do Anticristo. Um sistema construído sobre um alicerce de mentiras e engano. A cidade era um centro de poder e riqueza, mas também de corrupção e decadência. O relato da queda da Babilônia é rico em simbolismo. Cada detalhe, desde a escrita na parede até a invasão dos persas, carrega um significado profundo e uma lição espiritual. A cidade, antes considerada inexpugnável,
cai nas mãos dos persas em uma única noite, um testemunho da rapidez e determinação do julgamento de Deus. A queda repentina e inesperada de Babilônia serve como um lembrete de que o poder humano é frágil diante da vontade divina. A escrita na parede, uma mensagem decifrada pelo profeta Daniel, prediz o fim do reinado de Belsazar e o colapso iminente do Império Babilônico. Esta mensagem, Mene, Mene, Tekel, Parsim, é um aviso claro de que o tempo de Belsazar acabou. A queda da Babilônia nos ensina que nenhum império, não importa quão poderoso ou aparentemente invencível, pode resistir ao julgamento de Deus. A história é um lembrete constante de que a justiça divina prevalece. É um lembrete de que o orgulho precede a queda, e que aqueles que se exaltam serão humilhados. A arrogância de Belsazar e sua confiança em suas próprias forças levaram à sua ruína. Assim como a Babilônia caiu, o império do Anticristo também ruirá. A história se repete, e aqueles que desafiam a Deus enfrentarão a mesma sorte. Seu reinado, embora marcado por sucesso temporário, será finalmente interrompido pelo retorno de Jesus Cristo, que virá para julgar os vivos e os mortos e estabelecer seu reino eterno. A vitória final pertence a Cristo, e ele trará justiça e paz duradoura. A história da queda da Babilônia serve como um farol de esperança para os crentes, um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está no controle. A luz da esperança brilha através das trevas, guiando os fiéis. Isso nos garante que o mal, embora possa parecer triunfante por um tempo, não prevalecerá. A justiça divina é inevitável e triunfará sobre todas as formas de maldade. A vitória pertence ao Senhor. A história de Babilônia é um testemunho eterno da soberania de Deus e da certeza de sua justiça.